Olá, gente. Boa noite, tudo bem? Hoje é um dia muito especial. Sei que a galera vai estar entrando daqui a pouquinho. Nós temos hoje uma convidada. Olá, Vitor, tudo bem? Olá, boa noite. Oi, Marquinhos, tudo bem? Tudo bem, e você, como é que tá? Tudo bem também. Saiu finalmente a live, né? Pô, nem me fale, né? Uma vida muito corrida, a gente sabe como é. Não, mas é porque, cara, com a criança, com a filha pequena aqui é dureza. A gente tem que ajustar os horários, ajustar tudo aqui. Não, mas a gente super entende. Em primeiro lugar, eu queria te dizer que é uma honra muito grande trazer você aqui. Eu que sou um amante do vôlei e coleciono tanta coisa sobre vôlei, óbvio que eu tenho muita coisa sobre você. Não sei se você lembra na época que eu ia muito te assistir, na época do Rexona, que eu levava muito jogo, e eu tinha Sim. aquela sua camisa 1 do campus que você me deu há muito tempo. Um amigo meu que jogava vôlei faleceu, e ele levou, infelizmente, ficou com a camisa, mas sem problema nenhum, fica guardado no meu coração. Isso aqui é intitulado o Memória Vôlei. Como você faz Sim. parte da história do vôlei, esse é o prazer de te trazer até aqui. Ah, eu que agradeço o carinho. A gente já se conhece há algum tempo. Eu sei que você acompanha a carreira de vários atletas da história do vôlei. E é um prazer poder estar aqui hoje batendo um papo, conversar um pouquinho sobre o passado, presente e futuro também. Então, eu quero te mostrar uma coisa, ó, da saudade, Ah, que legal! Foi um compilado de fotos, né? do Que Rexona. que a gente ganhou numa das temporadas, eu não vou me lembrar, Foi da mas Virna, foi 2007, 2008, se não me engano. isso aí foi uma temporada, acho que foi o último jogo da Virna, se eu não me engano. Foi isso mesmo. Vamos trabalhar vou trabalhar numa história bem legal aqui com você, porque eu não vou falar o que todo mundo já fala, porque todo mundo já tá careca de saber como é que foi a vida da Fabi. Mas eu joguei muito vôlei no lugar de onde você veio. Eu estudei percepção em Irajá, então eu joguei muito na Mato Grosso, eu andei muito pela Monsenhor Félix, joguei muito no Irajá Atlético Clube. E como boa vivan, você conhece muito bem Irajá. Eu queria que você dissesse como é que foi o seu começo no vôlei, quem te iniciou no voleibol. Bom, primeiro deixar um beijo para a Regis, que está aí, dizendo que tem esse mesmo quadro. Eu também tenho esse quadro, mas o meu tá com a minha mãe, não tá aqui em casa. E, bom, na verdade, assim, né, o vôlei começa na minha vida de uma forma bem social mesmo, assim, eu não tinha nenhuma pretensão. Foi naquele boom lá de 92, né, que a seleção masculina conquista o ouro inédito, e aí vira meio que uma febre, né? Especialmente nos Sim. subúrbios do Rio de Janeiro, reunia-se muita gente para jogar, mas eu fazia parte, infelizmente, daquele grupo onde meninas era mais difícil, né? Conseguir espaço em qualquer esporte. Mulher praticar esporte sempre foi um tabu, né? Eu espero que minha filha pegue uma época um pouco melhor daqui para frente, né? Mas a gente sabe que é. Opa, peraí, Maurício está aí quando o campeão Simplesmente olímpico a melhor do mundo aí. quando o campeão olímpico chega aqui, a gente precisa reverenciar sempre, né? Mais ele que Sou fã dos dois. tô contando do meu início, né, Marquinhos, que tem muito a ver com o Maurício, né, com aquela geração fantástica. Não, peraí, escada também não dá, né? Serginho, meu Deus do Aí, céu, gente. a gente vai ter que travar essa live aqui. Essa live tá ficando pesada. E aí, assim, o Serginho, ele desconcerta até, porque o tamanho desse cara, né? Imaginar que as brincadeiras lá em Irajá poderiam me dar esse privilégio de conhecer, de conviver, enfim. Mas foi lá que as coisas começaram, assim, sabe? Foi lá que tudo meio que, né, sem pretensão nenhuma, ali no subúrbio do Rio de Janeiro. Quem acabou me inserindo foi um amigo, e é coincidência que o nome dele é Marcelo, né? E Caramba. e o Marcelo Negrão, que era, né, a grande estrela daquele time, né, campeão olímpico, e ele era conhecido como Marcelo Negão, né, porque ele é um negro alto, jogava muito bem. E aí ele para tirar onda com os caras, né, de uma certa forma, ele falava: eu vou ganhar inclusive com uma menina, eu vou jogar com ela.
E era meio que ele que me estimulava a brincar assim, né? E aí no subúrbio, Baixada, enfim, tem várias peladas muito legais para jogar, né? Você jogou lá com uma Pô, galera e ali, nossa, a gente se divertia, ao mesmo tempo era bastante competitivo e eu tenho muitas recordações do vôlei ali em Irajá. Tá legal pra caramba esse diálogo aqui, Maurício Maurício, você começou a ganhar porque eu passei a sua mão, mão de diabo. Maurício e Escadinha aqui se sacaneando, tá maravilhoso aqui. Mas, enfim, começa assim, sabe, Marquinhos? Começa desse jeito assim mesmo, é, com incentivo de alguém, e eu adorava estar no meio dos meninos ali brincando. O importante para mim era estar fazendo o que eu gostava, que era jogar vôlei. Eu vi você quando eu era moleque, que eu saía lá de Caxias para ver os jogos lá no Grajaú. Você, na verdade, veio lá do Macaé, depois você foi com a Isabel. Onde a Isabel ia, você estava junto. Eu postei um jogo essa semana, um pedaço, que você fazendo líbero pelo Flamengo, com a Virna, com a Bia, com a Flúvia, com a Kátia, no primeiro ano do Flamengo. E depois, Isso, no outro ano, você foi pro Vasco, aí a Sandra saiu por falta de pagamento e você lá. Mas uma coisa que isso. me surpreendia muito era a quantidade que você saltava. Porque você era aquela jogadora pequena que entrava para sacar, fazia o fundo, mas quando você ia aquecer, você saltava e atacava bem. Eu falava, gente, ela deve ter jogado muito quando era mais jovem, mas a oportunidade fez ela mudar. Como é que foi essa transição dessa mudança? Porque eu sei que o técnico do Flamengo chegou e falou para você, Fabi, a gente tem uma posição nova aí, você quer tentar? Você pode dividir isso com a gente? Claro, não. Na verdade, assim, cara, eu acabei passando por todas as categorias de base do Flamengo, até o juvenil não tinha líbero, então eu atacava. E a minha grande inspiração, assim, por ser baixinha, mas era uma das maiores rivais do vôlei, né? Um dos jogos mais épicos e esperados da época que eu era fã, e continuo fã, obviamente, mas da época que eu me inspirei, foi aquela geração de Atlanta, era o time de Cuba, né? E mais precisamente a Mireia. E todo mundo falava que ela saltava muito. Eu fazia diversos exercícios para aperfeiçoar o salto, porque, cara, eu já tinha essa altura aqui quando eu tinha 14, 15, Nós estamos na mesma 16 altura. anos. Então eu já era pequenininha, né? Então eu tentava me estimular de outra forma, assim, tentando saltar mais para poder jogar. E até o juvenil eu atacava, então era mais ou menos assim. Só que chegando ali com 18 anos, né? Por mais que eu acreditasse que desse para jogar, eu sabia que hoje não daria para jogar profissionalmente, mas era difícil me convencer do contrário, eu achava que dava. E aí, só que ali em 98, eu estava próxima a terminar meu último ano de juvenil, tentando achar alguma forma de usar o esporte para estudar, né, fazendo faculdade, com bolsa, e surgiu essa possibilidade olha, aliás, quem está aí também, um dos Mauro Lima. o cara que me deu a primeira chance, né? Eu ia chegar inclusive nele, ele está aqui com a gente, que é o Mauro, um frango que é um cara que tem o maior carinho e fez muito pelo voleibol, e continua fazendo, né? Mas agora de outra forma, pelo voleibol de base do Rio de Janeiro, revelou diversos talentos. Eu tive a oportunidade de iniciar minha trajetória com ele lá em Macaé, foi ele que me levou para compor aquele elenco. Então, próximo aos 18 anos, cara, eu acabei tendo que eu parava de jogar, eu usava o esporte para estudar, que era a minha intenção. Só que aí um bendito ou uma bendita, a gente não sabe quem foi, inventou essa posição de líbero, e meu treinador falou, olha, inventaram uma posição aí que eu acho que tem tudo a ver contigo e talvez seja a sua única chance. É aquela velha história, né, Marquinhos? Pô, como assim? Que posição é essa? O que o líbero faz? Não, o líbero não ataca, não bloqueia, Um não faz saca? ponto, não saca. Eu dei risada na cara dele, mas é óbvio que o que ficou registrado na minha mente foi aquela coisa de ser a minha única chance, de ser a minha grande oportunidade. Foi aí que surgiu, logo depois, surgiu o convite para compor esse elenco lá em Macaé, num projeto que se iniciou lá em 98, e eu tenho maior gratidão pelo Mauro e pelo meu treinador na época, era o Jax, ter me dado essa força e acreditado que daria, né, para jogar vôlei e realizar o meu sonho, que era, pô, imagina, sonhar que um dia eu ia estar na seleção, sonhar que um dia aquilo que aconteceu com aquele time que me inspirou em 92 ia acabar acontecendo comigo, né? Amanhã. Coisas da vida, né, Marquinhos? E assim, eu gosto muito de enfatizar, até me arrepio quando eu falo. Eu assisti o seu, que era o programa de família, que tá sua mãe, seu pai, todo mundo. Não tem como não se emocionar, eu chorei vendo, porque a gente quer ser atleta e muitas das vezes a gente não consegue. E a gente vê todo o sacrifício que o pai, a mãe da gente faz,
porque acredita no nosso sonho. Então, quando cada pessoa que consegue conquistar isso, está representando milhões de jovens brasileiros que, de repente, param no meio do caminho. Não tem como eu não comentar que eu fiz live com ela, e para mim ela é um monstro do vôlei sagrado e uma pessoa que eu amo de paixão, que foi a sua mentora, eu acho que assim, especial, que foi a Isabel. Eu queria que você comentasse um pouco para as pessoas entenderem o que a Isabel fez nessa transformação toda na sua vida. Cara, a Isabel, na verdade, eu tive a oportunidade de jogar no último ano dela como atleta profissional, que foi nesse time de Macaé. E aí, assim, ali eu acho que ela meio que me adotou. Acabou me levando para os projetos seguintes que foram de extrema importância na minha vida, que foi o projeto que ela inclusive vira treinadora naquele time do Flamengo, né? Eu volto para o Flamengo depois desse tempo fora, sem imaginar que o Flamengo ia ter um time profissional. E olha aí, ó. Meu time do coração também, né? Então, juntavam as minhas paixões. Só que naquele ano, né, eu vim para ser titular num time que tinha a Leila, que tinha a Virna. A Isabel meio que apostou e acreditou em mim. Eu era muito jovem, né, Marquinhos? Era outro tempo, assim. Você imaginar que... assim, hoje você vê muito mais jogadoras jovens tendo um protagonismo na Superliga. Há 20 anos atrás isso era muito difícil. Você precisava um pouco mais de experiência para poder jogar. Mas, assim, de toda forma, foi muito importante, sabe? Jogar ao lado da Leila, da Virna, que na sequência foram para os Jogos Olímpicos de Sydney, né? Então, assim, elas estavam vivendo aquela preparação, eu era muito novinha, olhando tudo aquilo, aprendi demais. Aquele time também tinha Filó, tinha Bia, tinha Flúvia, tinha Etia. O time foi incrível, assim, foi uma experiência muito boa na minha vida com a Isabel, e na sequência ela me leva para o Vasco, que ali as coisas meio que acabam, de fato, uma coisa de destino, assim, acontecendo. Eu fui ali mais para ter uma experiência com a Sandra, né, que foi a primeira líbero da história. A Sandra, super experiente, medalhista olímpica, no qual eu tenho o maior respeito. Ela acabou me ensinando muito e acabou deixando o time num dado momento por conta de pagamento e tudo mais. E eu tive que meio que não tinha solução. Jogadoras já estavam empregadas, era meio que apostar, né, num time recheado de estrelas. A Isabel foi muito importante, assim, né? Até no dia que ela me deu a notícia que seria eu, foi engraçado. A Isabel, ela tem uma leveza para... uma coisa divertida para, às vezes, dar notícias que não são simples, e uma forma de incentivar, assim. Eu tenho um carinho, gratidão. Aliás, eu acho que o sentimento mais nobre que a gente pode ter e que eu acho que eu tenho na minha vida por tanta gente é a gratidão. Muita gente me ajudou nesse caminho, né? Inclusive, uma das que está aqui também, a Regis, que é minha grande companheira. Eu gosto sempre esse sentimento de gratidão. É gostoso sentir, né? Saber que pessoas te estenderam a mão. A Isabel certamente é uma dessas, e se transformou numa grande mentora, um ídolo para mim, assim, nas coisas que ela fez. Me ensinou demais, a perseverança que ela sempre teve, né? Desbravar. Ela faz parte de uma geração lá do passado que iniciou toda essa caminhada, né, do vôlei, essa experiência olímpica, onde o vôlei ainda estava dando passos de formiga, né, ao lado de Jaqueline, de Vera Mossa, enfim, jogadoras realmente desbravadoras, e que eu tive a oportunidade de não só começar a jogar ali com elas, né, mas também de aprender sobre vida, sobre ser mãe. Isabel, nossa, é uma companheira de vida, de luta até hoje. Assim, a gente fala sempre que dá, troca mensagem. Eu sou completamente apaixonada, e o sentimento de gratidão por ela é enorme. Foi a primeira jogadora de vôlei que eu abracei, foi a Isabel, quando ela jogava no BCN. Ela foi jogar contra o Rio Forte, ela veio jogar no Rio. A minha irmã trabalhava no BCN, meu tio era gerente regional do BCN. Então, sempre que tinha jogo aqui, a gente ganhava os ingressos, ganhava um monte de coisa. Eu lembro que eu esperei, fiz todo mundo esperar para poder ir lá e abraçar a Isabel. A primeira pessoa do vôlei que eu, assim, abracei e tive contato. Isso é mágico. Eu tava com uma foto aqui, eu tava falando com a Fernanda outro dia, porque eu trabalho com a Fernanda, e o que acontece? Numa das fotos que a Fernanda tem lá, ela tá levantando no Vasco, tá assim, a Sassá tá na rede, no fundo tá você, Márcia Fu e a Denise na frente. Eu falei, gente, olha o time. Eu acho que a Fabizinha e a Sassá nem tinham noção do que elas representariam para toda uma geração. E você, logo em 2001, você chegou naquele boom de troca de técnico de seleção,
você teve essa oportunidade de chegar, você, logo depois que a Ricarda saiu, porque a Ricarda era líbero, inclusive foi a melhor de 2000 nas Olimpíadas. Aí você chegou naquela renovação, naquele boom, fez a sua parte, foi para o Mundial de 2002, onde vocês fizeram as quartas de final contra a China, que eu considero um jogo impressionante, porque vocês eram muito jovens, jogando contra uma equipe que já estava pronta e que armou placar para pegar vocês nas quartas de final. Qual foi o sentimento de estar jogando o primeiro Mundial daquela maneira nobre que vocês jogaram? Você, Sheila, Sassá, tudo novinha, gente. Eu tenho esses jogos, eu fico muito emocionado. E a Paula, inclusive, acertou uma bolada na cara da Azul. Bom, primeiro deixar um beijo para a Renatinha, que está aqui também, Renatinha Canhota, que jogou comigo naquele ano lá em Macaé também. Renatinha, uma grande parceira. Também me ajuda. Não, Renatinha Canhota. Aqui do Rio. Canhota? Isso. Conheço também. É isso. E a Renatinha Colombo também é parceira, mas essa que está aqui é a Renatinha Canhota, que, nossa, também me ajudou demais naquele início. Ela que era ao lado da Márcia Fueira, que dava apelido para a galera naquele ano, né, de Macaé. E assim, na verdade, assim, não dá para imaginar, né? Quando eu joguei naquele time do Vasco, eu lembro que era eu, Sassá, as mais jovens, tinha a Cláudia também, Jaline, nós éramos as novinhas do time, né? E as jogadoras reservas. E ali começa a minha grande parceria com a Sassá, né? Dali que a gente estreita a relação e viramos grandes amigas. E é muito engraçado que o nosso sonho era ser convidada para ir para a casa da Fernanda Venturini comer pão de queijo, né? Na casa da Fernanda Venturini, que era casada com o Bernardinho. Então, o nosso primeiro objetivo era esse, sabe? Então, para você ver como é que as coisas, os detalhes estão na simplicidade. A gente tinha o maior respeito, imaginar que tinha ali naquele time Fernanda Venturini, Márcia Fu, Natasha Leto, Ida, né? A Ida, que também abraçava as mais jovens. Isso. Então, o nosso sonho era pequenininho, né? Esse tipo de foto ali, você perguntar o que passava na cabeça. A gente estamos vivendo um sonho, sem jamais poder imaginar o que viria pela frente. E assim, a primeira convocação que eu tive para a seleção foi feita pelo Marco Aurélio, né? No momento de transição. Bernardinho tinha ido para o masculino, e o Marco, que tinha tido um enorme sucesso nas categorias de base do Brasil, inclusive conquistou o primeiro título mundial, né, de relevância, e ele vem para a seleção brasileira, assume, aí há um certo conflito, que a gente era muito jovem para entender também o que estava acontecendo ali. A gente não, como a gente fazia parte de uma geração nova, a gente não só sabia que era algo era muito conflituoso o ambiente. Que não valeria a pena se intrometer. E aí, assim, a gente acaba tendo uma oportunidade de jogar um Mundial por conta das dispensas, né? E, cara, jogar campeonato mundial, né? Também sem ter ideia. Eu me lembro que a gente foi com um time muito jovem, quando os outros adversários nos viram lá. Cara, todo mundo queria cruzar com o Brasil, né? Assim, uma possibilidade de quartas de final, porque era o time mais jovem, era um time que tinha menos estrelas e totalmente desconfigurado, sem muita experiência, com jogadoras que tinham tido um resultado na base, mas na seleção adulta é talvez primeira experiência de muitas. E aí a gente cai num grupo que, cara, a China fez... A China, inclusive, a China seria campeã naquele quadriênio, mas já era um timaço, né? A China arma... a China perde... Gente, se não me falha a memória... time reserva. Não, a China perde para a Grécia, cara. O treinador, ele entra para a coletiva dizendo que o time titular inteiro tinha... Assim, ele nem disfarçou. Ele realmente foi para perder, para justamente cruzar com a gente numa possibilidade de quarta de final. E o regulamento também era bastante confuso. E, enfim, a gente cruza com elas e cara, quase a gente leva o jogo para o tie break. E aí, obviamente, ali prevaleceu a qualidade técnica do time da China. Mas, assim, elas ficaram fora do pódio, né? Então, combinaram e acabaram... E nós não perderam para a Rússia no bronze, né? Foi o ano que os Estados Unidos fez a final, se eu não me engano, com a Itália. Né? Isso, a Itália foi campeã mundial. Eu falo que as italianas ganharam na hora do recreio, Fabi. Porque aí todo mundo, assim, se o Brasil tá com o time pronto, se Cuba tá com o time pronto, a história ali seria outra. E foi isso, assim, cara. Aquela experiência daquele Mundial também foi muito bacana. Eu lembro que era eu de líbero, a Arlene ainda foi atacando, meio que fazendo Soninha. Um pouco de tudo. Soninha, caramba, Marina. boas histórias. E ali a gente,
cara, ali foi meio que o reinício das coisas, né? Apostaram, o Marco apostou em jogadoras muito jovens, uma base que tinha sido campeã mundial daquela geração de 83, né? Que era Sheila, Jaqueline, tinha Paula Pequeno, tinha Sassá, tinha Fabiola, era uma geração, acho que uma das gerações que mais jogadoras vingaram, né? E com uma mescla ali, tinha Karen, tinha Marcele, né? Era um time Valesquinha. Valesquinha. Mas foi uma experiência boa, assim, foi, apesar de a gente não ter ideia da responsabilidade, são histórias que ficam, né? Representar o Brasil num campeonato mundial é motivo de orgulho. E olha que coisa interessante, né? Elas desclassificaram vocês nas quartas de final em 2002. Aí, aqui se faz, aqui se paga, em 2006 vocês desclassificaram elas nas quartas de final. E foram vice-campeãs. Pelo menos É terminaram com verdade, medalha, elas não. é Quer ver uma outra verdade. curiosidade, Fabi? Eu vou anotando as coisas do vôlei. Em 2004, quando o Brasil foi desclassificado feminino. Não foi? Perdeu a medalha de Isso, bronze para Cuba. Quem isso, ganhou no masculino? Foi o Brasil, não foi? foi. Em 2016, o Brasil feminino ficou sem medalha, foi desclassificado pela China, não foi? Foi, o masculino ganhou. Quem foi campeão mundial? Quem foi campeão O olímpico masculino? masculino, é. O Brasil. O Não Brasil, parece é. umas coisas, né? Umas besteiras que eu fico olhando pro vôlei, mas eu fico contando que parece que acontece, né? Falei assim, então, peraí, gente, quem vai ganhar no outro? Olha, eu quero que os dois ganhem, hein? Eu só penso nisso, cara. O dia que chegar o momento de ganhar nos dois, assim, a gente acabou se alternando, né? Mas, cara, Sim. a história do vôlei em geral, assim, é espetacular, né? Porque trazendo medalhas sempre, mesmo com essa alternância, sempre subindo no alto do pódio, enfim, é espetacular. Olha, aliás, aqui, ó, tem um outro cara que está aqui, que hoje faz um trabalho incrível de mentoria, né, de coach lá no Comitê Olímpico do Brasil, que é o Moreno, né, o Júlio jogador. Fonseca? Não, o Moreno está aqui, ó. Ah, o Moreno, o ex-jogador? Da década de E 70. o Moreno foi o jogador que mais vestiu camisa da seleção brasileira e tem uma história enorme, né, precursor também, enfim. 4 Olimpíadas. Deixar minha reverência aqui para o mestre Moreno, que esse tem história e também tenho gratidão enorme, porque nos momentos de transição ali, né, eu fiz alguns programas de carreira lá no COB, e ele sempre atento, tentando com aquela sensibilidade que é particular dele, nos orientar, e sempre, nossa, muita gratidão pelo mestre Moreno também. Não só pelo vôlei, pela história do vôlei, mas pelo trabalho que ele faz hoje também. E Fabi, aí você jogou pelo campus. Aí no campus, você jogou Renatinha, era o Luziomar. Aí foi aquela transição. Que quando o campus lá acabou e foi aquela transição, foi aquele burburinho, todo mundo falando, gente, elas vão vir pro Rio. O Bernardinho vai trazer a Renatinha, vai trazer a Fabi. E eu digo que acho que você nunca se sentiu tão bem na vida como no Rio. O Rio tem a sua cara, o Unilever tem a sua cara. Eu digo que jogar em casa, né? Porque jogar no Rio de Janeiro é jogar em casa. Num clube bom, com pessoas que, na nossa concepção, a gente tem, eu falo que é a Santíssima Trindade, né? O Hélio Griner, o Tabachi e o Bernardinho. Como é que é essa transição para você? Como é que foi essa transformação? Você que é uma pessoa que se cobra muito, que a gente vê que você se cobra muito, é perfeccionista, quer fazer tudo muito bem feito. Como é que foi tudo isso para você? Então, eu sou daqui do Rio de Janeiro, sou carioca, sou extremamente identificada com a cidade, e o projeto comandado pelo Bernardo, ele era de Curitiba, né? Quando ele vem para o Uhum. Rio, ele traz, né, uma movimentação com aquela história já inicial, né, de conquistas, o Bernardo com aquela trajetória também vitoriosíssima, com um time sempre brigando por títulos. Quando ele volta para o Rio, né, todo mundo tinha desejo de jogar nas equipes que tinham maior investimento. Na época era Osasco, o próprio Minas, a equipe do Bernardo. Né? Eram times que tinham jogadoras de seleção brasileira. E todo mundo queria fazer parte desses elencos. Eu fiz uma história muito bonita lá em Campos também. Né? Foram 4 temporadas com o time brigando ali entre os 3, 4 primeiros. Foi importante para mim a maturação mesmo como pessoa e como atleta. Eu trabalhei com o Lisomar nessas 4 temporadas, com a comissão técnica dele também, que foi muito importante, né, para eu entender o peso das responsabilidades, e eu admirava alguns times, isso é comum.
E eu tinha o desejo de jogar com o Bernardo. Eu conheço o Hélio Griner desde que eu tinha 12, 13 anos, o próprio Tabachi. São pessoas que eu conhecia há muito tempo. Mas para jogar nesse time, né, cara, tinha que ter uma estrada, porque era um time com muita pressão e um time De que ia brigar peso. por todos os títulos. E aí, naquela Superliga em especial, né, a equipe do Rio, ela ficou a fase classificatória inteira sem perder. Ela estava invicto até as semifinais da Superliga. E aí a gente cruza com elas e ganha, tira a invencibilidade daquele time. Então, ficou muito marcado, né? A gente acabou não ganhando, né? Mas elas também, a partir dali, né, sofreram um revés que acabou comprometendo, inclusive, a sequência lá do título. Acabaram perdendo para Osasco. E a que a gente teve foi muito importante, né, para o projeto, para o time, que acabou acabando o projeto, enfim, mas para o time foi muito bom, porque muitas atletas saíram valorizadas e com espaço, né? Eu e a Renatinha, a gente tinha tido um destaque naquele ano e logo fomos procuradas, assim, fiquei num grande embate, porque o Luzomar depois leva o projeto que tinha em Campos ali para Macaé, que era próximo, e eu fiquei num embate enorme, né? Porque não era nem uma questão de grana, mas era mais uma realização de sonho mesmo, de jogar no time do Bernardinho. Mas foi muito bacana, aquele último ano lá em Campos. Campos eu tenho também, é outro lugar que eu tenho o maior carinho, porque ali eu vivi a experiência de um projeto que durou 4 anos, uma identificação com a cidade, conheci o interior, que é enorme. Eu tenho grandes amigos lá em Campos, um deles está até por aqui também, o Ângelo está aí, que fez Acabou de parte falar lá ali, com ó, a gente. Renato Fabi. Ele fez parte lá com a gente. Foram momentos muito importantes também na minha vida. E a partir dali eu venho para o Rio, aceito esse desafio. E, cara, fiquei 13 anos aqui, né? 13 anos. Eu me identifiquei muito, né? Eu ficava em casa pedindo para minha mãe dar uns gritos comigo, né? Para eu me acostumar com o Bernardinho e não sentir tanto, né? Foi naquele ano, em tese, seria o último ano da Fernanda Venturini como jogadora, então tinha todo um peso da gente conquistar o título e dar para ela numa carreira tão vitoriosa. Ela acabou voltando, né? Voltou em 2008, 7, 2012. 8, 12? Não, 8. Foi, ela jogou 2006, 2007, que foi quando ela saiu. Aí lá em 2011, 5, 2012 ela 6. voltou. 5, Isso. 6, não? 5, 6, isso, 2005, exatamente. 2006, isso. Isso. E aí a gente joga. Eu participei, na verdade, das 3 despedidas da Fernanda. Isso que eu ia falar. A que teve no Vasco, naquela temporada que a gente foi vice-campeão, essa aqui do time do Rio, e depois no E a retorno, última. eu tava nas 3. E aí, cara, pô, foi uma história muito legal, né? Foram 13 anos. Eu não imaginava também que ia demorar isso tudo, né? Porque a gente vive de performance, mas eu tinha realmente uma identificação, eu meio que abracei o time e era a minha casa, né, cara? Eu tava dentro da minha cidade, defendendo um time que eu gostava, a cidade que eu amo, e aquele ginásio do Tijuca ali, cada ano a gente ia Tem trazendo histórias, nossa. mais torcedor, depois pro Maracanãzinho, depois voltava pro Tijuca, enfim. A Caio gente Martins. Caio Martins, a gente construiu relações muito, muito legais com a torcida, né? Todas aquelas sequências de finais. Então foi muito legal. Foram 13 anos de time do Rio. E assim, curiosidade muito interessante, né? Você deve saber, que você sabe tudo, mas eu nunca joguei fora do estado do Rio de Janeiro. Isso é muito legal. Eu Assim, falei isso. Muito em 20 bacana. anos, em 20 anos de carreira, né? Eu nunca joguei fora do estado do Rio de Janeiro. É mais uma coincidência aqui Essa é a de mais um. carioca da gema de todas. Não tem igual. Até pra jogar, só joga no próprio estado. É isso. E aí eu vou perguntar para você. Aí, a partir de 2005, quando teve aquele baque que o Brasil perde para a Rússia, ficou marcado, porque vai passar 70 anos e as pessoas vão comentar. Eu falo o que aconteceu, acabou, gente. O Brasil foi campeão mais 2 vezes, tem um monte de coisa para a gente comentar. Só que a partir de 2005, vocês ganharam o Grand Prix, vocês fizeram um Grand Prix muito bom, porque todo mundo falava que não ia chegar, não ia acontecer, e de repente vocês despacharam Cuba nas fases finais, e vocês pegaram a Itália e trouxeram para casa. Dentre você e uma jogadora que eu falo que jogaram muito juntas e deram cara e deram vida para a seleção, vou puxar um livrinho aqui, eu quero que você me comente sobre ela. Você e ela fizeram história na seleção, que é essa aqui, ó.
Ah, Sheila, nossa, Sheila foi um. Ah, cara, não tem nem o que dizer, assim, ela tá na galeria das grandes jogadoras que vestiram, acho que do voleibol mundial, né? A camisa do Brasil, assim, Nada. certamente pelas conquistas, pelo que ela fez, né? Eu tenho uma admiração enorme pela Sheila, eu vi ela chegando na seleção quase que junto comigo. Eu cheguei em 2001, final de 2001, ela chega em 2002 e acompanhei toda a trajetória e o crescimento da Sheila, né, até ela chegar a comandar o time no sentido literal mesmo, de ser decisiva, cara. Foi muito legal. Eu acompanhei muitas histórias legais, né, que, aliás, sem cometer nenhuma injustiça, aquela geração que eu joguei eram jogadores extremamente talentosas, né, Gêmeas! tanto pô, o primeiro título olímpico, que tinha Fofão, Valeuska, Mari, Paula, Jaqueline, enfim, era um timaço, quanto o time que ganhou 4 anos depois, assim, que tinha uma base daquela galera. E a É Sheila, porque, Fabio, eu cara, digo de vocês duas, é porque vocês duas, dentro desse lapso temporal, vocês foram que ficaram mais tempo, assim, na seleção. Porque teve a Sassai, veio a Jaqueline, teve contusão, aí veio a Paula, veio a Mari, Valeuska saiu, entrou a Thaísa, teve a Fabiana, fica a Mari, não fica, mas vocês duas, se você pegar o período de ascensão do Brasil, vocês estão lá quando o Brasil ainda não ganhava, que ia começar a ganhar, vocês estavam amadurecendo para o Brasil que começou a ganhar tudo, né? Então, aquilo acaba virando uma referência, porque a gente não consegue pensar numa posição. Quando a gente fala em líbero, você tinha noção que você. Assim, porque várias pessoas analisam isso e falam que você é a melhor líbero de todos os tempos. Na minha concepção de tudo que eu assisti, eu tenho essa certeza. O líbero antes era você tirar um meio de rede, você tirar um ponteiro e transformar numa pessoa que vai passar, uma pessoa que vai fazer uma função que não faz mais. Entendeu? Você não, você já nasceu líbero, né? Porque assim, eu digo que quando chegou a posição que colocaram você lá, você não é aquela que passa ou defende, você defende e passa muito. Você jogou com. Você tinha lá a Regiane no começo da carreira, com a Mari aqui ou alguém, você empurrava e passava metade da quadra. Os atacantes tinham medo de atacar pra cima de você, porque daria defesa. Como tudo isso é para você, quando você vê que assim, o trabalho, aquilo, tudo que você sonhou, numa posição que você não imaginava, deu certo. então, assim, se você pegar lá no passado, quando a posição ela é inserida, né, dentro da regra, né, passa a ser possível, é um outro cenário, era praticamente um outro voleibol que se jogava, mais técnico, né, as Sim. jogadoras, as centrais passavam, né, se a gente pegar lá a Mais ida. que as pessoas. O Brasil jogou uma Olimpíada e foi medalhista em Atlanta, não, em Sydney, jogando com a Janina, cara. Assim, você imaginar taticamente o jogo mudou muito e automaticamente o jogo cresceu, né? Assim, os times ficaram talvez, digamos, com um pouquinho menos de refino técnico, porque aquele time de 96 era realmente um time que dominava, controlava a bola com muita categoria e praticamente todas as jogadoras, né? Eram Sim. fora de série nesse sentido, mas a geração que veio na sequência, já com o líbero inserido de forma mais tática, é um vôlei diferente, assim, né? É um vôlei fisicamente o time cresceu, o time ficou mais alto e, consequentemente, a gente criou líberos, né? Nessa época do passado era isso. A maioria eram centrais que dominavam, que passavam muito bem, né? Já visto que a Ricarda, deixa eu ver mais quem, a própria Ricardo, Arlene, Sandra, a André Sandra, Teixeira, Andréa Teixeira. Então, a Andréa Teixeira foi campeã pan-americana, né? Com o Brasil. Então, Rafaela. a Rafa, então, assim, tinham muitas líberos que elas não nasceram líbero, né? Eu, na verdade, eu pego o início, porque eu era muito jovem, mas eu passei pelo processo de ser líbero. Hoje a gente vê líbero nascendo lá, desde as categorias de base já. Então, assim, foi muito importante. Assim, outra coisa legal que eu acho que eu acabei construindo na minha vida muito boa, assim, foram as relações que eu estabelecia dentro do jogo. Assim. Por isso que eu me conectava muito bem com a maioria das meninas, aliás, com todas, porque eu estabeleci essa relação de confiança, era uma troca, sabe? Eu nunca tive vergonha, às vezes, de falar, cara, me ajuda aí, que hoje não tá legal. E, ao mesmo tempo, quando eu estava com a confiança lá em cima, eu tentava dar em triplo, assim, sabe? Olha, agora eu vou te ajudar, agora eu estou aqui para fazer. Então, assim, essas relações que você vai estabelecendo com as tuas companheiras, né?
vai rolando entendimento no olhar, assim. E a maioria delas, acho que praticamente todas, era sempre assim no olhar, eu já sabia quando eu tinha que falar um pouco mais, quando eu tinha que chegar e falar menos. A Sheila sempre foi uma jogadora muito decisiva, né, nas nossas... E eu coloco ela certamente entre as principais jogadoras que vestiram a camisa do Brasil, acho que do mundo também, sabe, Marquinhos? Porque fazer o que ela fez, jogar com a categoria que ela jogou durante tanto tempo, né, e se reinventando, porque a Sheila foi de ser uma jogadora bastante com força e ao mesmo tempo com técnica, né? Ela misturou um pouco disso tudo e com coragem, né? Assim, a Sheila sempre foi muito corajosa. Então, A Itália amadureceu muito ela. se ela encheu os olhos de quem estava em casa assistindo, imagine quem estava na cobertura, né? Falando, cara, o que ela vai aprontar agora? Então, foi um privilégio. Eu acho que eu fui uma espectadora privilegiada, assim, ali no fundo da quadra, de acompanhar aquele time, né, jogando extremamente veloz, conquistando títulos, mas acompanhar mesmo de pertinho, desde a recepção até a cobertura, o que aquelas meninas faziam. Então, eu me considero privilegiada pra caramba. E diz uma coisa, qual a bolada que doeu mais? E se você já teve vontade, se você já discutiu com o Bernardinho, assim, tipo, chegar um dia e falar assim, porra, não sei o quê, porque tem dia que a gente não tá naquele dia, não tá na paciência, a pessoa tá falando, não tá falando, tem dia que... Eu já vi a Fofão fazer isso uma vez, eu fiquei assim, ó, eu não acreditei que ela falou, você falou pra fazer não sei o quê, não vou mudar. Eu falei, gente, se a Fofão tá falando, ela tá falado. Agora, às vezes acontece, então eu vou deixar esses dois pontos, porque qual é a bolada que dói mais e você já discutiu? Claro que eu já discuti com o Bernardinho inúmeras vezes. Isso faz parte. Discussão também faz parte. Não só com o Bernardinho, já discuti com um monte de gente. Mas isso faz parte. Sempre. O mais importante é você. O Bernardinho falava sempre assim, cara, eu vou errar na forma, mas nunca na intenção, né? O Bernardinho sempre tem aquele jeito de, às vezes, exacerbado de falar, né? Então. Ele fala que fica com vergonha depois quando vê. Não, e ele sempre disse isso, assim, mas o que importa é a minha intenção. Então era isso, assim, às vezes a discussão, a gente sabe que está discutindo para alguma coisa positiva, né? E discordar faz parte, né? É democrático. Com certeza. Cara, bolada é bolada, cara. Tem muita. Para mim, bolada não tem essa de dor, não. Se a bola subir, não tem essa. Tiveram jogadoras que eu joguei com muita potência, assim, que pegavam pesado mesmo no ataque. Eu nunca fugi de bolada, né? Dava até, às vezes, medo, mas né, receio de entrar naquela bola, mas eu nunca fugi de bolada, pode ter certeza. Você abria primeiro o braço e depois fazia assim, falava, gente, ela abre o primeiro braço, eu falava, dá um jeito, ela não quer saber. Eu falava, vem, bate, e eu espero que a bola suba. E cara, assim, não sei se teve, assim, eu peguei muitas jogadoras que batiam forte, assim, Natália, Tandara, que amassavam mesmo a bola. Acho que de fora do Brasil, cara, nossa... Mihailovic? Deixa eu ver... A Mihailovic jogou comigo, também batia forte, mas... Cara, é isso aí, ó, essa frase aqui da Monique foi ótima. A bolada que mais dói é aquela que não sobe. Eu acho que eu tô nessa aí. Para mim é mais ou menos por aí. Bolada é bolada, é importante ela ficar em jogo. Com certeza. E agora vou comentar sobre uma coisa que a minha geração acompanhou, a gente acompanhava ali de perto. Aí teve aquela rivalidade toda, porque acaba se criando essa rivalidade, porque vocês fizeram muitos jogos contra as russas, né? E aquilo, então, que acontece? 2006, 2010, aí vocês foram vices, vocês acabaram perdendo o ouro para elas, mas vocês também fizeram uma partida que eu falo que entrou para a história, que é 2012, que são as quartas de final. Eu falo que aquilo eu falei, gente, e eu tava numa pelada de vôlei, eu falei, o Brasil não vai perder para a Rússia. O pessoal falou assim, não, o Brasil não tá jogando bem. Eu falei assim, não perde, o Brasil não perde para a Rússia, não vai perder. E assim, nessa hora que quem acompanha o jogo fala, gente, olha como é que é especial. Você, a Jaqueline estava defendendo na 4 e você estava na 5. Você defendeu uma bola anteriormente, a Jaqueline defendeu a bola da Goncharova, que é a bola que o Brasil fecharia. Ou o Brasil não, a Rússia fecharia caso não botasse a bola no chão. E vocês mudaram a dinâmica do jogo. Olha que coisa bacana. A gente só olha para quem ataca, para quem bloqueia, e quem está no fundo fez a maior diferença. E você e a Jaqueline foram dois monstros nesse quesito. E qual é a sensação, assim, de depois de tanto tempo você jogando com as russas? Porque eu acho que aquilo dá aquela coisa, né? Eu fiquei triste porque eu vi algumas russas chorando, que eu até gosto. Eu adoro a Sokolova, eu adoro a Tamanova, mas eu gosto muito mais do Brasil. Vou torcer sempre pro Brasil. Conte para nós, Fabi.
Não, e aquela geração da Rússia também era, ainda tinha a Artamonova jogando mais uma Olimpíada, a própria Sokolova, a gente Ei, ela tinha jogou Gamova, seis. tinha Gamova, era uma Kosheleva, né? Era um time, Perepelkina. era um time muito bom, né? E estava fazendo uns Jogos Olímpicos bastante regular, né? Estava em primeiro no outro grupo. E a gente vinha com uma confiança muito abalada, né? Assim, o time não tinha conseguido encaixar, né? Mas a partir do momento que a gente deu aquela respirada, né? No sentido de, cara, temos mais uma chance, eu acho que o time cresceu. Assim, o time falou, cara, se a gente não chegou até aqui à toa, né? E, e a gente teve derrotas doídas no caminho, assim, né? Ao longo dos dois ciclos para a Rússia. A Rússia acabou sendo o nosso grande rival, o maior rival da minha geração, eu acho que foi a Rússia. Acho, não tenho certeza, foi a Rússia. Com certeza. Tirando, porque acho que principalmente porque Cuba pós ali os anos 2000, 2004, Cuba acabou fazendo muita renovação e não conseguindo fazer a reposição de jogadores no sentido de manter o time competitivo. Elas até ganham o Pan-Americano aqui em 2007 da gente, mas a partir dali Cuba meio que vai sumindo do cenário. Então a gente até 2007, 2008 a gente já tinha uma certa rivalidade muito vinda da geração passada, né? E elas também figuravam entre as primeiras, o que acabou não acontecendo na sequência, né? A gente ganha aquela Olimpíada de 2008. Então, a Rússia acabou sendo... A gente fez 2 finais de mundiais contra elas. A Rússia acabou sendo o nosso grande rival, no sentido de quase não... Rolava o trivial mesmo, respeitoso, mas cumprimentava, era bom dia, boa tarde, boa noite, não tinha relação com elas. Com as cubanas a gente tinha relação. Inclusive, muitas delas jogaram aqui no Brasil, né, e adoram o vôlei brasileiro. Então, era diferente com as russas, né? E quando a gente cruza com ela naqueles jogos em especial, para mim foi um dos maiores jogos da história acho que do esporte olímpico, assim. Se a gente Entrou, pegar, não se a tem gente, como. se a gente pegar a trajetória e o enredo, né? Não dá para imaginar o que aconteceria ali, porque há um erro capital do juiz, o tie-break era para ser mais tranquilo, aí o juiz erra Diagonal. uma bola bem dentro, e aquilo acaba trazendo uma emoção que a gente não gostaria de ter passado, mas como ganhamos, está tudo bem, né? E, cara, assim, a gente sabia também que as russas têm essa coisa, né? Depois que elas se transformaram em Rússia, né? Antes da União Soviética, antes era a União Soviética, depois que elas se transformaram em Rússia, elas já tinham feito finais olímpicas, e uma com Cuba e outra com a China, e perderam na final. Então, As era um duas. título, era um título que elas não tinham, e elas esbarravam ali, tinham conquistado o bimundial na sequência, mas elas esbarravam sempre em Olimpíada. Só que aqueles jogos elas estavam muito bem e muito confiantes de que elas iriam fazer a final olímpica novamente, porque tinham condições para isso e estavam jogando muito bem. Talvez uma final esperada até ali pelo que estava acontecendo pudesse ser até Estados Unidos e a Rússia, por que não, né? Então, a Rússia, inclusive, tinha ganho o Mundial daquele ano, em 2010. Então, daquele quadriênio. Então, assim, não ia ser Foi. nenhum... os dois times saírem primeiro, sem perder. Só que, cara, tem um componente especial, tem um emocional que conta, né? E em Jogos Olímpicos, o nosso histórico contra elas era diferente. E era um Brasil lutando pela sobrevivência. Era assim, cara, a gente chegou nas quartas. A gente foi, Marquinhos, de talvez sair com a pior campanha da história para uma chance de jogar umas quartas de final. E aí, cara, se era o primeiro colocado, não importava. A gente estava jogando a quarta de final, que era um jogo que também tem um outro componente, que é o único jogo da Olimpíada, que é eliminatório. Então, ali não tem se sai em primeiro ou se saiu em quarto. Ali é o jogo que vale, entendeu? E assim, eu acho que poderia ter sido com menos emoção se eu fosse Olha, colocar mulher, lá. vocês quase mataram a gente. Se eu fosse me colocar lá em 2012, poderia ter sido com menos emoção, mas hoje, cara, eu acho que rever esse jogo até hoje causa um certo, né, desconforto, assim, Eu já cara, vi ele mais de 80 vezes, Fabi. Na que época eu consegui jogo baixar foi esse esse? jogo sem áudio, assim. Só tem o áudio, não tem ninguém transmitindo. Eu tenho ele até hoje aqui. Eu vejo várias vezes, assim. Eu sei até o que vai acontecer. Eu falo, vai largar agora a bola, vai soltar, vai fazer isso. A Fabi vai Eu, antecipar, vai gritar. E cara, assim, eu, não eu foi faço só isso, gente. eu sei fazer a narração do Luiz Carlos Júnior naquele jogo
tudo que ele faz. Essa bola que você diz aí, né, que é uma bola muito importante, né? Na verdade, a gente fica desconfigurado ali no fundo da quadra, porque a recepção é ruim, né? Eu não me lembro quem estava naquela recepção, quem faz esse passe, se era a Jaque ou se era... Eu não me lembro. Sei que o passe foi ruim, a Dani Lins foi levantar a bola salvando, e aí a gente passa de graça. A Rússia estava na frente com mais um match point. E aí Foi a Garay que errou o passe. Isso. Aí a Garay erra o passe, a Dani Lins corre para levantar, só tem ela para botar. Ela taca na diagonal e não vira. Então, aí eu tô na posição 1, a Dani Lins está na 6 e a Jaqueline está lá na 5. E a Jaque faz uma defesa, aliás, foi uma Olimpíada muito especial para a Jaqueline, né? Ela jogou muito bem, especialmente a final, mas o que ela faz na defesa, na recepção, a gente já conhece e sabia que era muito importante também taticamente para o time, né? Porque era a primeira Olimpíada da Fernanda Garay e a gente sabia que os times acabavam testando até mais a Garay do que a minha e a Jaque. Então a gente tentava ocupar um pouco mais de espaço, tinha uma responsabilidade sempre muito grande nessas questões táticas, né? E a Jaque fez uma final também, nossa, acho que talvez tenha sido o jogo mais importante da vida dela, da forma decisiva que ela jogou. E a gente não vai esquecer nunca da Sheila nesse jogo especial, né, cara? O que a Sheila faz ali no tie-break não, ela faz sensacional. uma coisa, bota pra mim que eu vou virar, e eu gostei da Thaísa, que a Thaísa uma hora pega a coisa e fala assim, bota pra mim que eu vou virar também. Aí uma bola vai pra ela no meio. A gente até esquece, a gente até esquece, na verdade, que tem essa bola da Thaísa, né? Porque a gente lembra bastante da Sheila. E a gente até esquece que teve uma Thaísa pelo meio ali, querendo matar um. Thaísa jogou muito. Esse jogo a Thaísa jogou muita bola, esse jogo de quarta de final. Muito. Ela ignorou, ela tava com raiva, ela batia e virava assim, ela meio que debochava assim, ela virava, ela nem olhava pra cara das russas, e ela bloqueando os três, a Gamova assim, tipo, e comemorando. Ela foi assim, é uma ponta que ela faz, que ela chega a sentar de sumô, assim. Ela vai assim, ela grita, eu falo, meu Deus, a gente não vai perder hoje a gente não vai perder, não. E é interessante que a gente tá falando aí de 10 anos atrás, né? Não, 9 anos atrás, estamos em 2020. 9 anos atrás. De 9 anos atrás, e eu falei que a Thaís jogou muito esse jogo, ela continua jogando muito até hoje, né? Então é quase um pleonasmo. Ela se reinventa, né? Tava sem joelho. Dizer que a Thaís jogou muito, mas foi aquela Olimpíada, cara. Acho que eu sempre brinquei, né? Que nem o Woody Allen seria capaz de escrever um enredo com tantas nuances como foi esse enredo de aquela Olimpíada. Então, vamos comentar. Aí são 2 Olimpíadas. Eu vou falar porque, assim, como eu vivi essa trajetória de querer... Eu vivi a trajetória... Eu assisti 92, né? Foi uma semifinal contra a União Soviética. Mas era um outro patamar, uma outra história. Mas quem torce não quer saber. Quer que ganhe. Quer que ganhe não, assim, fica torcendo, né? 96, aquele fatídico jogo contra Cuba. 2000... Aí 2004, aí 2008. Eu falo assim, vocês representaram todas aquelas jogadoras que construíram o caminho para que vocês chegassem lá e ganhassem aquela medalha. Quando a Jaqueline se contundiu, eu acho, em 2007, se não me engano, e a Mari e a Paula fizeram ponta e tudo deu certo, eu falei assim, que tudo deu certo ali naquela equipe. E vocês chegaram quadradinhas para fazer o Grand Prix na fase final, vocês só perderam, se não me engano, 1-7 para os Estados Unidos, se não me engano, ou para a China. Na final. Contra na final. Foi para os Estados Unidos na final. Só um set. E assim, tudo deu certo, tudo. E é legal ver no final, eu acho que cada jogadora tinha uma expectativa, mas a sua corrida para abraçar a Fofão, porque a Fofão, a gente fala que ela foi como se fosse a história da gatinha borralheira, né? Assim, ela foi fazendo tudo certinho, direitinho, esperando que um dia aquele momento chegasse. E ali ela fecha um ciclo e ela coroa todas vocês, porque eu acho que ela se doou para que cada uma pudesse dar o seu melhor. Em 2012, a gente fala que foi a superação. Cada medalha tem um gosto diferente, especial, mas as 2 são de ouro. Comente pra gente essa... Cara, aquele abraço na Fofão tem um pouco de fã. E hoje é aniversário dela. Sim. Ontem foi do Norberto e hoje é dela. Com a Fofão tem um pouco ali de fã, né? Eu estava jogando a minha primeira Olimpíada, então eu acompanhei todo... Assim como você foi fã lá desde 92, eu também era fã e foi... A minha história com o vôlei começa com uma relação de fã, né? E depois você imaginar que você está jogando do lado, uma Olimpíada do lado da Fofão, que participou, inclusive, desde lá do 92 até chegar a 2008. Então, e tem também ali muito de... Cara, foi a pessoa que não foi nada pensado.
né? Quando você está lá dormindo, lá escutando a sua música, imaginando a final olímpica, se vai chegar, se não vai, você pensa um monte de coisa que na hora acontece o contrário, né? E às vezes você pensa, você às vezes não pensa nada, você não planeja nada. Eu não tinha muito, eu tinha convicção que a gente ia ganhar aquela medalha de ouro, mas eu não ficava pensando, cara, como é que vai ser o último ponto, como é que não vai ser, eu não pensava nisso. Só que eis que a Logan Tom ataca a bola para fora, e a bola passa bem alto, né? E assim, quando sai da mão da Logan, eu já sei que a bola ia fora. E aí, quando eu olho, todo mundo meio que se abraçando, se olhando, a Fofão tá parada na minha frente e literalmente paralisada, né? Tipo, cara, aconteceu, né? Toda a entrega, toda a espera, toda a resiliência, ela aí, a toque de gênio, serviu para viver esse momento. Aí eu abracei ela e só agradeci. Falei, cara, obrigado por você ter topado, obrigada por tudo, você merece. Tinha muita cara dela ali, né? Tinha a história do vôlei, é o que eu falo, assim, todo o simbolismo da Fofão vem baseado em tudo isso que eu te disse, assim, a gente não pode pensar só naquela medalha, naquelas 12 atletas que estavam ali, a gente tem que pensar Eu falei, em todo mundo que construiu, aquelas jogadoras lá, a primeira Olimpíada lá em 1980, né, a primeira experiência olímpica, então assim, tem muito de história ali. E a Fofão simboliza muito isso. A Fofão jogou aquela Olimpíada, se eu não me engano, ela devia ter 38 anos, se eu não estou eu vou te falar uma equivocado. coisa. As duas Olimpíadas que a Fofó foi titular, ela. Ah, outra curiosidade. As duas Olimpíadas que a Fofó foi a melhor levantadora, as líberos também foram as melhores líberos da Olimpíada. Em 2000 com a Ricarda, em 2008 com você. Aí, tá vendo? Boas coincidências. Então, assim, a Fofão ela acaba tendo muito desse simbolismo que tem a ver com aquela conquista, entendeu? Então, a gente subiu no pódio lá, 12 atletas, mas tem muita gente pô, que roeu o osso para que essa medalha fosse construída, né? Eu sempre brinco assim, cara, a gente nós somos as contempladas, mas a medalha não passa só por ali. Além dessas atletas, comissões técnicas, né? Tudo que foi construído ao longo dos anos, né? Se a gente pegar a atitude da Jaqueline lá na década de 80, quando ela tem, Ela é né, levantadora. quando ela tem aquela coisa de contestar os investimentos, e aí ela passa a ser persona não grata, e aí ela se reinventa, vai para o vôlei de praia. Então, assim, tem muita gente, cara, isso é muito importante a gente lembrar. E a Fofão simbolizava muito aquilo. Quando, 4 anos, e quando a gente vai 4 anos depois, a gente já não tinha Fofão, a gente já não tinha Valeuska, que eram jogadoras experientes, que eram jogadoras que tinham vivido Olimpíada, experiência internacional jogando fora do Brasil. Tinha uma parceria também muito interessante, jogavam juntas no clube, conquistaram títulos, Scudetto italiano, enfim. Tinha muito dessa dupla ali em 2008. Em 2012 já não. Mas aí já tinha uma Sheila mais experiente, metade daquele time de 2012 tinha vivido a primeira experiência olímpica e ganho o título olímpico. Então, mas ao mesmo tempo, cara, tinha uma pressão que era repetir a medalha. Foi um ano também, se a gente lembrar, né, foi um quadriênio muito parecido com o quadriênio passado. A gente chegou às finais, a gente foi campeã pan-americana só, né? Em 2007 a gente foi vice. Então, a gente foi campeã pan-americana, chegou na final do Mundial de novo. Só que os Estados Unidos vinha uma sequência de Grand Prix, foi tricampeão do Grand Prix, a gente só ganhou em Há 2 anos. 2009. Então, assim, os Estados Unidos, eles vinham, as meninas, as norte-americanas vinham de um quadrênio muito. Mas só que elas não foram campeãs mundiais. Quem foi campeão mundial e Isso que eu ia finalista falar, foi é. nós e Rússia. Então, assim, Ainda os, perderam pro Japão. os títulos de peso mesmo, foram conquistados por Brasil ou Rússia, né? Que era mundial. Só que, cara, Grand Prix é título. Quando você tá ali jogando Grand Prix, você ia ganhar o Grand Prix, né? Então não tem essa. E elas chegam com muita convicção de que elas iriam conquistar aquela medalha, né? Muita convicção. E tinham mesmo condições para aquilo, porque foi uma Olimpíada, cara, de superação, de volta por cima, né? Da jornada do herói total. E quando a gente ganha da Rússia nas quartas, né? Outra coisa que as pessoas também esquecem é que a gente jogou uma semifinal contra o Japão, né? Que foi uma semifinal Mas, ó, olímpica. E aí, quando a gente chega para jogar com os Estados Unidos, né, tem vários discursos legais, várias coisas de bastidor, assim, mas tem uma das coisas que sempre me remete ali é a Sheila dizendo, cara, tudo bem, elas são regulares, elas são, né, era um time que estava muito entrosado, o time, pô, a Alicia Glass levantando uma velocidade absurda, a Hooker, como aqui, ó, fanático do vôlei, Fana Hooker voando, tinha a Armoto, handebol.
a Kirandeu, a Logan, né? Tinha a própria Berg que jogava também, então era um timaço. Inclusive a Megan Rod, que está jogando hoje no Minas, estava naquela Olimpíada, era um time, Daniela Scott, Substituiu a Larson, que não jogou Jordan, bem, e ela que entrou no lugar dela. exatamente, Jordan Larson. E a Larson naquela época era a melhor jogadora do mundo, então era um time muito bom. Só que a Sheila falou, cara, quem conquistou os torneios de maior relevância fomos nós ou a Rússia. A Rússia não está aqui, a gente já deixou a Rússia pelo caminho. Só que a gente faz um primeiro set muito ruim, né, cara? 25-11, se eu não estou enganado, ou alguma coisa nesse sentido. E aí na virada de quadra, cara, a gente sabia, cara, o Marquinhos, a gente sabia que os times que fizeram frente aos Estados Unidos eram times que tinham jogado com placar próximo. Porque qual era a deles, né? Agora tem que falar bem português aí, porque a Carol Mendonça está aqui, eu não posso cometer erro de português, porque ela é a melhor professora de português que tem na face da terra. E aí, cara, assim, a gente sabia que para ganhar, os times que fizeram resultados bons contra ela jogavam com placar próximo. Porque qual era a tática delas? Era um time muito pesado, né? Muito forte. Então elas abriam 3, 4 pontos que depois não dava para você correr atrás. E a gente conseguiu. O primeiro set foi isso, foi avassalador. A gente praticamente não entrou em quadro. Mas a partir do segundo, a gente começa 1-1, 2-1, 3, aí começa a passar 2 pontos. A gente não deixou elas em nenhum momento confortáveis, jogar com aquela diferença. E aí que bateu, opa, eu acho que quem está do lado de lá são as atuais campeãs olímpicas, é a Sheila, é a Fabiana, é a Thaisa, né, a Dani Lins, que jogou uma Olimpíada primorosa. E aí, cara, as coisas começaram a mudar. E aí elas talvez tenha batido nelas pela primeira vez uma insegurança, sabe, nesse sentido. E foi uma final, a partir do segundo set, foi uma final que a gente realmente jogou muito bem. A gente, taticamente, a Jaqueline foi perfeita, né? A gente foi com uma outra tática de atacar no meio do bloqueio, né? Que era uma coisa que elas tinham bloqueadoras altíssimas, que jogavam muito à mão, né? Que fechavam muito a diagonal, era um time muito ajustadinho. E aí essa coisa de elas não estavam bloqueando, não achava a Jaqueline, consequentemente não achava a Garay, nossas centrais voando, e o jogo entrou, cara, e elas sentiram, assim. Mas foram 2 medalhas, como você disse, importantes, históricas, mas que tem, digamos, nuances diferentes, mas com o mesmo final feliz, que é o que importa. Que é maravilhoso. Eu vou agora falar sobre uma coisa que eu sei que todo mundo está esperando. Você teve o privilégio de jogar no Rexona Days, e vai mudando o nome, vai entrando Unilever Sky, eu sei que acompanhei todos os nomes lá. A grande rivalidade foi Osasco, que foi Unilever, foi Solis, foi BCN, foi Finasa. Você, eu falo que jogou com quase todas, de um lado e do outro. Porque a Sassá jogou contigo aqui, jogou lá. A Thaisa jogou aqui, jogou lá. Fabiana jogou aqui, Jussiele, Renatinha. E você sempre se adaptando às equipes que o Bernardo montava. Eu digo que no ano que teve, acho que foi 2007, 2008, que estava a Érica, Rejane, que foi aquele ano, foi estável, que também foi o ano da Virne, que vocês se superaram, assim. Foi tudo que a gente não imaginava. E de tudo isso que você jogou, que você também jogou com as gringas, me fale de momentos especiais entre Rexona e Osasco, porque a gente parava a semana para discutir sobre Rexona e Osasco nas peladas de vôlei do Rio de Janeiro. Cara, foram finais históricas. Eu fiz parte desde as finais de melhor de 5 até as finais de melhor de 3. Foi uma rivalidade muito bem trabalhada também, porque eram times que praticamente dividiam metade da seleção brasileira, comissões técnicas competentíssimas. Aliás, um deles acabou de passar por aqui, que é o Zé Elias Proença, o Zezinho, que é preparador físico de Osasco da seleção, que eu tenho uma relação muito especial de gratidão, um cara que contribuiu muito para que a gente desse, né, um salto na questão física, que fez com que a gente se conhecesse, né, o nosso corpo e desconhecesse os nossos limites, isso é muito importante. Deixar só um beijo para ele. E também fez parte desse clássico. Cara, para mim, um dos maiores clássicos, sem dúvida alguma, do vôlei mundial, pela sequência, por sim, né, ter aquela coisa mais São Paulo e Rio, né, rivalidades que
realmente parava, as pessoas esperavam, inclusive os atletas, né? Todo mundo queria viver um pouco daquilo, seja do lado de Osasco, seja do lado aqui do Sesc, né? Ou do Rio. Todo mundo queria viver um pouco daquela rivalidade. E eu tive a chance, cara. Joguei, se eu não me engano, aí pelo menos umas 9 finais. Bom, não sei se a gente está caminhando para o final aqui, acho que tem uma live 20 depois segundos, apareceu agora. de 20 respeito. segundos. Então eu vou dizer uma final que me marcou, foi a final lá do Ibirapuera, onde a gente estava perdendo de 2-0 e vira para 3-2. E é isso, daqui a pouco tem Carlão, ídolo máximo, que eu sou apaixonada. E Marquinhos, obrigada. Gratidão, viu? Você. Muito obrigado. Isso é muito especial. Um beijo, viu?